É um prazer tê-la aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada. Exato. Saúde mental infantil é o tema de hoje. Vamos começar por definir o mesmo tema, saúde mental. O que é a saúde mental e que importância tem? Ok, obrigada. Certo. Bem, saúde mental é um estado de bem-estar Ok. em que o indivíduo ou a criança pode viver suas próprias habilidades Ok. e a interação, né, que ela vai tendo com o meio social. Isso é que interfere em alguns fatores biopsicossociais. Exato. Bem, desfazendo fatores biopsicossociais, Uhum. estamos nos referindo, né? No caso de fatores biológicos que têm a ver com a genética, a bioquímica, o funcionamento do corpo, incluindo até doenças. Ok. E já fatores psicológicos têm que ver com estados cognitivos, né, que a pessoa vai tendo, as emoções, o humor, traços da personalidade Exato. e também comportamento do ser humano. Exato. E já o que tem a ver com o estado social é o meio em que a criança ou o sujeito está inserido. Ok. E tem que ver com a comunidade, a família, a escola, a igreja, Exato. é por ali. Tudo, né? Sim. Doutora, Uhum. sim, existem fatores que contribuem para o declínio da saúde mental infantil? Sim. Ok. Existem fatores que contribuem mesmo muito na saúde mental infantil, principalmente em aqueles fatores em que a criança não consegue lidar, né, com a separação do seu progenitor, ou Ok. seja, ela colocou em mente que tinha que ter as duas figuras, Exato. tanto a mãe como o pai. E já havendo uma separação ou a morte de um, ali já contribui para o mau funcionamento da saúde mental da mesma criança. Ok. Fatores também como o meio social em que a criança está inserido. Ok. Ou seja, dentro da família há sempre aqueles papais, né, que gostam de brigar em frente às crianças, que gostam de assim cometer a violência em frente às crianças, e a criança presenciando aquilo, ela não terá um bom equilíbrio emocional. Exato. Isso vai acabar afetando também no baixo rendimento escolar, nas interações que ele terá com os amiguinhos. Ele terá uma autoestima assim baixa, muita insegurança também com a mesma criança. Exato. Quando começa esse cuidado de saúde mental para a criança? Será que é quando começa a enfrentar a escola, a igreja, ou desde que ele chega na face da Terra? Aham. Sim. Bem, a saúde mental é algo que já deve ser constituído mesmo dentro de casa, né? Ou seja, o jeito em que o pai vai tratar uma criança, isso já influencia muito na saúde mental dela. Ok. Por exemplo, há crianças que não recebem amor dentro de casa. Então, não tem como essas crianças terem uma boa saúde mental ou então terem um bom estado psicológico. Então, tudo mesmo começa por parte, digamos, dentro da família. E já na escola, na comunidade, ali já são outras coisas que vêm complementando. Por quê? Porque a família é a base, né? É a base principal mesmo para a educação da criança. E a escola só vai complementando já. Exato. O pai e a mãe, né, são modelos daquilo que a gente quer ser no futuro, não é? Certo. E existe uma pergunta que se faz, né, nas redes sociais. Se o teu filho dizer que eu não quero ser como um pai, e qual seria a tua reação? Se a tua filha dizer que eu não quero ser como a minha mãe, é porque falhamos em Como alguns educadores. aspectos, não é? Certo. E daí que a separação do casal é um risco para a saúde mental das crianças. Como deve-se proceder quando o casal é separado e as crianças têm que enfrentar muitas situações, a escola, a igreja, a sociedade? Bem, atualmente nós não podemos assim traçar o destino, né? Exato. Porque há pessoas que não foram feitas mesmo assim para estarem juntas. E normalmente acontece assim separações, né? Dentro de um lar ou dentro de um relacionamento. Então, quando chegamos nessa fase, é mesmo necessário conversar assim muito, mas bastante com as crianças, né? Em primeiro lugar, explicar à criança, dar amor também à criança. Por quê? Porque eu, como mãe solteira, dando um bom amor, um bom acompanhamento ao meu filho, pois embora a figura paterna seja muito, mas muito importante, ainda assim o filho não terá
digamos, ele não terá um declínio de saúde mental. Exato. Por quê? Porque eu estou dando um amor a ele. Gostei. E em segundo lugar, olhar em que aspectos o nosso filho ou a nossa filha está. Por quê? Porque a criança já começa a mostrar alguns comportamentos, né? Alguns comportamentos, se calhar, digamos, inadequados Exato. dentro de casa. Por exemplo, ele vem e diz: mamãe, hoje meu colega, o papá levou a ele, então eu também queria que o meu papá pudesse me levar. Então a mamãe só diz: não, filho, isso é normal. Se tu queres que a mamãe passe a te levar, então eu passarei a levar-te à escola. Ele vem reclamar: mamãe, o meu colega jogou futebol com o papá dele, então a mamãe também tem que jogar futebol com a criança, sucessivamente. Então é só suprindo uma outra parte, né? É uma outra parte. Depois demora que tem algumas coisas que é mesmo necessário uma figura paterna. Exato. Mas quando não há, não tem como. E também há aqueles casos em que a mãe está viva, o pai está vivo, né? E se calhar o pai tem uma outra família. O pai até pode ter uma outra família, mas não pode deixar de acompanhar o seu filho. Por quê? Porque isso ajuda muito no desenvolvimento dele. Só ter que fazer uma pequena escala, às vezes que ele também tem que sair com o filho, tem que fazer algumas atividades assim de lazer, que é propriamente de pai e filho, assim sucessivamente. Exato. Enquanto escola, o que as escolas devem fazer para mitigar, não é, os problemas de saúde mental? Certo. Muito obrigada por essa questão. Essa questão que eu estava à espera. Bem, a escola não deve ser simplesmente um sítio em que dá-se conteúdos acadêmicos, não. Deve ser também um sítio acolhedor para a saúde dos nossos pequenos, ou seja, não só saúde física, como também a saúde mental. Então é necessário mesmo todas as escolas, ou maior parte das escolas, implementarem uma área de psicopedagogia. Isto para ajudar no desenvolvimento cognitivo das nossas crianças. Por quê? Porque tendo um gabinete de psicopedagogia, ele já se encarrega não só com crianças que têm assim um rendimento baixo, um rendimento escolar baixo, mas com crianças que padecem também de uma necessidade educativa especial, como autismo, TDAH, ansiedade, estresse, depressão, perda de um ente querido, que estamos a falar de superação de luto. Então é mesmo necessário. Por quê? Porque a criança acaba enfrentando dificuldades partindo de casa e ele vai para a escola para ver a escola como um sítio acolhedor. Então, sendo a escola um sítio acolhedor para ele, porque a escola é o segundo lugar de socialização da criança, então é mesmo necessário que ela tenha esse acompanhamento. A família começa em casa dando algumas sequências, então a escola também tem que complementar, ou seja, tem que ter uma colaboração, escola como casa. Então a criança vendo, né, que na escola tem um psicopedagogo, ele sente-se já mais motivado. Por quê? Porque ele sabe que se nisso falhar, ele ainda vai pedir ajuda a um psicopedagogo e ali haja uma ajuda mesmo para as nossas crianças. E uma grande proposta que a doutora traz aqui, não é? Gabinete psicopedagógico, é isso? A todas as instituições. E para passar aqui publicidade, a Escola Primária Privada Janelinha do Saber já segue esse padrão. Já temos aqui o gabinete psicopedagogo e estamos de parabéns, né? Mas o que o psicopedagogo faz exatamente? Assim, no dia a dia, no gabinete da instituição. Sim, é o que eu disse anteriormente. Acho que essa questão coincide um pouquinho. Coincide, sim. Mas o psicopedagogo, ele ajuda as crianças a desenvolverem mais ainda suas habilidades, a promover saúde mental, de forma a instruir as crianças a usarem estratégias, né, necessárias para elas poderem lidar com as dificuldades ou circunstâncias que elas encontram assim no nosso dia a dia. Principalmente crianças que padecem de depressão, ansiedade, estresse. O gabinete de psicopedagogia, ele trabalha basicamente nesse campo. Então, dentro do nosso consultório tem lá muitas ferramentas, muitas técnicas que ajudam mesmo essas crianças a poderem desenvolver-se assim de um jeito
eficaz. Detectar os problemas e dar soluções. Dar soluções, sim. Doutora, quais são os sinais de que uma criança está a passar por problemas emocionais? Certo. Em primeira instância, os papais devem prestar atenção muito no humor da criança, né? Porque crianças que tendem a apresentar algumas ou algum desequilíbrio emocional, o humor dela muda de forma assim, de forma repentina. Ou seja, uma criança que era muito feliz ou muito simpática, depois ela começa a ser uma criança muito triste, uma criança muito deprimida, ela não quer conviver com os outros irmãos, ela simplesmente quer ficar no quarto. Ou então há crianças que também pegam simplesmente o celular. Eles veem o celular como um sítio em que elas começam a descarregar os traumas que elas vêm vivenciando. Um outro aspecto que os papais devem prestar muito atenção é no apetite das crianças. Tem crianças que com problemas assim emocionais tendem a comer mais, como também tem crianças que tendem a comer menos. Certo? E também temos um outro passo que é o sono da criança. Tem crianças que não conseguem dormir, que é mesmo uma insônia assim total, né? E como também tem crianças que dormem por excesso. E os papais devem prestar muita atenção, devem adquirir um horário próprio para as crianças poderem deitar-se, né? Que a criança tem que dormir no mínimo 8 horas de sono. Então, os papais é necessário mesmo prestarem atenção, desligar a televisão mais cedo, né? Porque esses dias as crianças são muito viciadas em bonecos, telefones. Então, desde a época que surgiu essas plataformas assim digitais, está tudo mais ainda baralhado. Então, é mesmo necessário os papais prestarem atenção, porque há questões em que a criança diz ao papai que se calhar está a dormir, mas ainda se está a mexer ao telefone. Então é sempre os papais chegarem ao quarto, verificarem se a criança está mesmo a dormir ou não e tudo mais. E quando encontrarem a criança que não esteja assim a dormir, é mesmo necessário o papai conversar com a criança ou a mamãe conversar com a criança, procurar saber o porquê aquelas horas ainda a criança não tenha dormido. Exato. Certo. Doutora, olhando a nossa sociedade hoje, a nossa realidade, será que as escolas estão preparadas para o desafio ou há um déficit a nível nacional? Ainda há um déficit e muito grande. Mas há muitos formados na área? Sim, há muitos formados mesmo nessa área, mas ainda assim as escolas não pensaram, ou seja, não pensam até ali. O mais importante para, assim, certo que analisamos, né, que está o nosso país e tudo mais, eu vejo que o governo está mais preocupado em administrar ou então em dar conteúdos às crianças. Esquecem da parte de que a criança só poderá assimilar adequadamente se essa mesma criança tiver boa saúde mental. Porque uma criança frustrada, ela não vai conseguir assimilar, ela não vai conseguir reter os conteúdos dentro da sala de aulas. Por quê? Porque ela estará na sala de aulas, ainda assim vai estar a pensar nos traumas que ela carrega, nas preocupações que ela carrega, ou mesmo nas necessidades educativas especiais que as mesmas crianças enfrentam. E um outro ponto muito importante é que nas escolas há alguns professores que não conseguem diferenciar que essa é uma criança normal, essa é uma criança que padece de uma necessidade educativa especial. Então o acompanhamento é quase o mesmo, que não pode ser assim, porque as crianças com necessidades educativas especiais, elas precisam mais de atenção. E aí elas precisam de mais atenção. E já para um professor, ele não saber o diferenciar, ele simplesmente vai desse conteúdo, não importa mais o que a criança está pensando. Com os objetivos do plano da aula. Okay. O mais importante para ele é simplesmente os objetivos da planificação dele. Até porque se tiver um problema na turma que tem a ver com saúde mental, os objetivos do plano também não serão alcançados. Não serão. Por quê? Porque a criança, o professor, por mais que ele diga, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, por mais que o pai tenha que exigir, você tem que fazer isso, senão o papai não vai dar isso e aquilo, ainda assim não terá como. Por quê? Porque tudo está na mente da criança. E a mente naquele não nosso tempo, né, com chicote. Atualmente já não. Bem, atualmente até tem crianças que recebem mesmo chicotes e ainda assim não aprendem.
Por quê? Porque tem uma coisa que está em falta, que é mesmo necessário, que é mesmo necessária a intervenção de um psicólogo ou psicopedagogo. Exato. Certo. Mas olhando também nessa área, já estamos a terminar também, não é? Yeah. Obrigado por chegar até aqui, né? Deixa um like, compartilha. Yeah. Inscreva-te no canal também, né? Yeah. Olhando por essa grande disciplina, a psicopedagogia, parece que não é só para os petizes, não é? A psicologia também vai um pouco mais até aos próprios funcionários, né? Psicologia do trabalho, é isso? Sim, organizacional. Organizacional. Yeah. Então, será que o gabinete psicopedagógico atende só as crianças ou também a organização, né? Detectar os problemas entre colegas, entre funcionários, né? E pôr soluções? É mesmo uma estrutura organizacional. Ok. Porque nós não podemos simplesmente trabalhar com as crianças, temos também que trabalhar com os diretores administrativos, temos que trabalhar também com os nossos professores, porque tudo começa de cima, certo? Então, tendo um professor que não tem uma boa saúde mental, claro que também isso vai acabar influenciando, então, acabar subcarregando, né? Ou então, afetando no desenvolvimento das nossas crianças, porque o professor entrando na sala de aula todo arrogante, o professor não tem amor, não tem empatia com os alunos, o mais importante para ele é simplesmente dar a aula. Ela veio com um problema e quer descarregar. Não se importa de como as crianças poderão ver, porque as crianças prestam muita atenção. Se formos a ver um professor muito arrogante, a criança não se abre com aquele professor. E a criança também não quer aprender com aquele professor. O porquê? Porque ele vê o professor como um inimigo. Diferente de um professor ter assim, uma boa saúde mental, entrando na sala de aula, o professor pleno, o professor simpático, o professor empático. Então, amigo de todos. Então, ali automaticamente a criança também não tem como ela não aprender bem. Ou então, não tem como a criança não poder se abrir com o professor. Exato. Porque se a criança se abrir com o professor, conversar com o professor, dizer as queixas dela, então o professor pode chegar à secretaria ou então mesmo ao gabinete psicopedagogo, ou então informar aos pais que a criança passa por isso, passa por aquilo, e ali os papais veem o que fazer para a intervenção mesmo da criança. Exato. Para a criança aprender melhor, o professor tem que ser amigo dessa criança. Certo. Conversa boa aqui, infelizmente chegamos ao final da nossa conversa. Hoje é o dia do podcast e nós trouxemos aqui um tema interessante. Se achou mesmo interessante, então deixa um like e compartilha. Deixa aqui uma sugestão, uma crítica, uma pergunta que se calhar nós tínhamos que tocar no ponto e não tocamos, né? E a doutora poderá voltar a responder a qualquer momento. Pode ser, né? Certo. Exato, então qual é a mensagem que fica para a comunidade em geral, para as famílias, escolas, sociedade, no que toca à saúde mental infantil? Certo. Bem, aos encarregados de educação, a mensagem é que eles têm mesmo que conversar muito com as crianças, transmitir bons valores, transmitir boa educação, porque tudo começa de casa. Se o papai não instruir bem o seu filho, claro que ele na escola também não vai se comportar bem. Se o papai normalizar coisas ou ações agressivas dentro de casa, o menino na escola também poderá apresentar essas ações agressivas, porque ele vai dizer que é normal. O papai aceitou, então logo ele vai normalizando. Então os papais não devem normalizar o que está errado, porque isso pode ser muito prejudicial aos nossos filhos. Também tem a questão do bullying, que acontece muito e parte de casa por vezes. O papai vai ouvir o filho a dizer, ou então o filho a gozar com um outro filho, a dizer, a reclamar, se calhar, do vestuário de uma outra criança, porque acontece muito quando o papai sai com a criança e vem uma outra criança que não está bem organizada, a criança proferir algumas palavras à outra criança, e ainda assim o papai vai ouvir, ele simplesmente ri. E quando o papai ri, logo a criança vai pensar ou vai achar que aquilo está certo, então aquilo é correto, não é errado. Então sempre que a criança se proceder mal ou se comportar mal, o papai ou a mamãe tem mesmo que chamar a atenção à criança, que isso não deve ser assim, isso tem que ser assim, e transmitir também a empatia nos nossos filhos, né? Para que quando eles puderem chegar na sala de aula, eles virem assim outros colegas a gozarem
Os demais, eles têm que ter a autoridade de dizer isso está errado, porque o meu papai ensinou-me assim. A empatia em primeiro lugar, eu acho que é mais ou menos isso. Yeah. Conversa boa e nós terminamos. Outra mensagem, os pais não podem lutar em frente das crianças, não é? E aí a criança fica se perguntando, mas por que a mamãe está com olho roxo? Ai, Por que o papai está com olho roxo? É porque o papai apanhou da mamãe. E outras vezes até as mamães dizem, bati com a porta. Ai, E ai, as bati crianças... na maçaneta. E as crianças já são muito, mas muito inteligentes, que elas conseguem ver que não é assim. Aí foi um pânico de vandalismo, né? Assim mesmo. E nós terminamos aqui até a próxima conversa, provavelmente pode ser com uma outra professora, um outro professor, para falarmos de outros assuntos também inerentes ao sistema educativo. Então, até lá, um forte abraço. Ok, tchau, tchau. Tchau.